Olá, minha turma, tudo bem? Como é que foi ontem a experiência, a primeira aula remota, né? Para mim também está sendo um pouco complicado, um pouco diferente, não é? A gente está acostumado a se ver aí. Talvez se eu estivesse fazendo isso para postar no YouTube, não estaria tão preocupado, mas como estou aí com vocês toda semana, a gente tem um pouquinho de preocupação de saber como é que foi a recepção, né, disso tudo, se o som ficou bom aí, se a imagem estava boa, se o manuseio da apostila, enfim. Mas nós vamos dar continuidade, né, pessoal? Olha, eu voltei aqui no 5.2 porque o exercício ainda é o mesmo, só que agora nós vamos ter que lembrar, né, dos dados. A gente está sempre lembrando aí, a data da operação é 2 de janeiro, os juros 2,7% ao mês, a taxa nominal significa que ela é calculada sobre o valor futuro da operação, o valor futuro da operação é 45.700 por enquanto, não é? Porque essa operação foi feita no dia 2 de janeiro e as duplicatas são pagas lá no futuro, não é? Houve aquela questão do primeiro quesito, porque foi descontado R$ 75 e depois também descontado o IOF de 1,5%, não ao mês, mas 1,5% sobre o total valor da operação. É importante falar sobre isso, porque o imposto, pessoal, como é um imposto de operação financeira, ele incide sobre o total do crédito. Então a empresa deu como crédito a J Cruz deu como crédito para a JB 45.700. Desses 45.700, descontou os juros, por isso que é chamado de operação de desconto, e descontou também as despesas, a taxa de abertura de crédito e a taxa de IOF. Aliás, taxa porque lá é imposto, né? Então não é taxa, é uma alíquota, na verdade, de 1,5%. Não posso falar em taxa. Bom, pessoal, vocês viram as respostas, né? Eu procurei fazer um PDF, não vou fazer uma aula de vídeo sobre isso, porque acho que está muito autoexplicativo ali. Agora, se houver necessidade, vocês mandam e-mail para mim, manda telefone, manda WhatsApp. Professor, nós queremos um vídeo sobre a explicação. Aí a gente faz, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para tentar melhorar o máximo possível esse nosso período de recesso, tá bom, gente? Hoje a aula vai ser um pouquinho light, apesar, né, de que tem 2 quesitos para a gente responder. Aqui a gente pode pular, ó, porque a gente já fez, olha, deixei até aqui tudo que a gente fez, ó, tá vendo? Tá tudo aqui. Mas a gente vai lá, ó, tá vendo aqui também a gente já fez, só que agora nós vamos responder esses 2 quesitos. Hoje o nosso papo é aqui. Não, o professor vai ficar muito curto, eu quero mais aula. Não, calma lá, é que nós vamos fazer também alguns exercícios. Eu vou fazer um aqui e vou propor a vocês outros exercícios como tarefa. E aí amanhã vocês receberão a correção dessa aula de hoje, tá certo? Nós vamos trabalhar, minha gente, não é assim também tanta moleza não. Nós não estamos de férias, estamos em recesso devido a uma preocupação, uma precaução com a saúde mundial. Não é só nossa, tá certo? Todo mundo está assim muito preocupado. Portanto, vamos lá. O quesito 5, que ainda não respondemos, diz assim: considerando a data de ajuizamento, ajuizamento é o momento que a empresa J Cruz acessa ao juiz, entra no juiz e diz, olha, eu quero receber minha dívida, tá aqui, ó, a dívida. Então, isso chama-se ajuizamento. Ajuizou, entrou lá no juiz. Considerando essa data, que é a data de ajuizamento, qual que ela é? Está lá, 13 de agosto, né, de 2017. Está no exercício aí, olha na sua apostila. É bom você trabalhar com a apostila do lado. Vocês percebem que de vez em quando eu estou aqui no vídeo e dou uma olhadinha, porque eu estou com a apostila aqui, pessoal. A apostila é uma cola, né? E na verdade não é uma cola, é um material de suporte. A gente tem que entender como material de suporte. Está aqui, a gente está se baseando nela, né? Apesar dela estar aqui na lousa, mas na lousa não, a lousa, tá vendo aqui? Estou no vídeo, né? Mas ó, tá aqui, ó, 13 de agosto de 2017. Para evitar de toda hora estar voltando, a não ser que seja necessário, e para também tornar o vídeo dinâmico, eu volto. Mas acontece que nesse momento, queria lembrar para vocês, a data do ajuizamento é 13 de agosto de 2017. Considerando essa data,
Então, qual será o novo prazo da dívida? Bom, muita gente tem dificuldade quando está estudando, porque acha que é muito fácil quando o professor fala. O professor está falando na sala, está muito fácil, está entendendo, está entendendo. Quando chega na prova, não entende o que está escrito. Por quê? Porque tem uma dificuldade de interpretação. Então, vamos pensar no seguinte, pessoal. Olha só, a gente aqui agora tem um exercício de interpretação. Considerando a data do ajuizamento e a data do vencimento, qual será o novo prazo da dívida? Então, novo prazo, professor, que novo prazo? A gente tinha um prazo médio de 96 dias, e foi usado 97 para chegar numa data de vencimento. Então, esse é o primeiro prazo. Quando a gente fez a operação no dia 2 de janeiro de 2017, esse era o prazo da operação, 97 dias. Que para fins de cálculos, a gente faz 96,7046 com os quebrados, não é? Mas para fim de contagem de dias, a gente utiliza o prazo cheio, 97 dias. Pois bem, olha que interessante. Vou usar aqui as nossas técnicas, né? Eu não tenho um software para isso, estou usando o Word mesmo. Então, ó, eu tenho aqui a data da operação. Que data é essa? 02 de janeiro de 2017. É aqui que eu comecei, ó. Tá? Estou passando por aqui. Então, gente, se eu estou começando no dia 2 de janeiro de 2017 e eu vou andar, né? O prazo não vai andar, não vai fazer a dívida andar? Vai fazer a dívida andar, não vai? Ela vai andar 97 dias. Lá na nossa resposta, a gente já fez isso, vocês fizeram aí nos seus trabalhos, e com certeza, né? E eu fiz na nossa correção. A gente chegou numa data aqui, que data que a gente chegou? 9, né? 9 de abril, não foi? Deixa eu colocar aqui, 9 de abril de 2017. A gente chegou nessa data, não foi? 9 de abril de 2017. Pois bem, então, ó, se aqui era a data inicial, né? E agora a gente chegou numa data futura e a gente considera que a dívida venceu, ó, aqui era a data inicial e aqui a dívida venceu. A dívida venceu. Então, esta será a data do vencimento, ó, gente. A data do vencimento da dívida, tá certo? Esta é a data do vencimento da dívida. Portanto, ó, data do vencimento da dívida, 9 de abril de 2017. Tudo bem, todo mundo? Como eu falaria na sala de aula, tudo bem, todo mundo? Então, eu espero que esteja tudo bem, que todo mundo esteja entendendo. Olha, fiz a operação no dia 2 de janeiro e contei... Ah, esqueci de colocar aqui, vamos colocar para ilustrar. 97 dias. Olha, andou nessa linha 97 dias. Então, chegou nesse período aqui, ó, nesse dia aqui, venceu a dívida. Ora, se a dívida venceu aqui, significa que agora eu tenho uma data de vencimento. Posso dizer, ó, está vencida a dívida. Só que a pessoa não pagou e o tempo continuou andando, porque o tempo, não é como diz a música do Cazuza, o tempo não para. Então, o tempo continuou andando aqui, ó, andando, até que chegou um dia e a empresa que era dona do crédito falou assim, não aguento isso, vou entrar com uma ação judicial. E nesse dia aqui ela entrou com uma ação judicial. Que dia é isso? 13 de agosto de 2017. Então, o quesito quer saber o seguinte, considerando essa data de vencimento, olha aqui, ó, data de vencimento da dívida, considerando essa data de vencimento da dívida, e a data do ajuizamento, ó, considerando o ajuizamento da dívida, o que eu tenho agora? Eu tenho um novo prazo da dívida, eu tenho um novo prazo da dívida, E que prazo é esse? Então, esse é o seu trabalho de calcular. Mas eu vou calcular junto com você, tá certo? Vou calcular junto com você aqui, ó. Novo prazo da dívida. Deixa eu puxar uma setinha aqui só para a gente ilustrar isso. Aqui vai ter um novo prazo da dívida, né? Daqui até aqui, quantos dias aconteceram? Muito bem. Se eu quiser usar a calculadora financeira, não é? Mas você tem que demonstrar aqui sempre, tá? Você vai fazer o seguinte, vou mudar aqui, ó.
Nós vamos lá na calculadora. O que aconteceu? A data atual é 09.042017. Agora eu dou Enter. Ô, professor, por que naquela hora lá você mandava fazer Store 0 e agora você manda dar Enter? Porque agora eu só vou fazer um cálculo, não tem várias duplicatas. É uma dívida só, tá certo? Do dia 9 de abril até o dia 13 de agosto. Então eu dou Enter. De novo, 09.042017. Enter. Dei Enter. Vou para a próxima data. 13.082017. G delta days. Fácil, fácil. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar então o que mesmo? 126 dias, não é isso? 126 dias. Olha que interessante. Este é o novo prazo da dívida. Então, note, eu tenho uma dívida que inicialmente tinha um prazo de 97 dias. Nesse período, ela chegou aqui, ó, nesse período aí, ela chegou aqui com 45 mil. Opa, deixa eu colocar ele aqui no meio. Ó, 45.700 reais. Ela era alguma coisa aqui no início, incidiu juros de 2,7% ao mês, por um prazo de 97 dias, que a gente calculou com 96,7046, e chegou em 45.700. Agora, nós vamos ter que calcular essa dívida, essas variações, a partir desta dívida para um novo prazo da dívida, porque ela vem para um novo prazo. Esse novo prazo é aqui, ó, certo? Ele é aqui. Aqui a gente vai ter que ter, então, uma nova dívida. Um novo conceito, uma nova situação, que o juiz vai perguntar para nós. O que é que você está achando aí? Tem o que aqui? Que valor que é esse aqui? A empresa está dizendo que o valor aqui é R$ 74.235. Por quê? Porque ela está considerando que daqui até aqui, 126 dias, sem o camarada pagar, sem o devedor pagar aqui, ó, 45.700 parado no tempo, com juros de mercado agora, então a situação é a seguinte, veio para cá. Então a gente precisa calcular isso, enfim. Mas o quesito número 5 é sobre o prazo. Qual o novo prazo da dívida? Então, olha só a cola, você já tem aí até como desenhar no seu anexo, né? Na sua tarefa que você vai responder, tá certo? Então, tá claro aqui? O novo prazo da operação é de 126 dias. Mas, professor, não seria então somar os dois? Não, porque veja só, você tem um valor inicial, sei lá, 38 mil ou 40 mil, como a gente apurou, até vencer era 45.700, não se muda esses 45.700, percebe? Então agora eu tenho aqui, ó, uma dívida aqui, ó, tem essa dívida aqui, que venceu no dia 9 de abril, e agora ela vai ficar no tempo até um determinado momento. Que momento? É o momento que a empresa entrou na justiça para cobrar. Se ela entrou na justiça para cobrar, então a gente considera esse momento aí, tá certo? Muito bem, então 126 dias é o nosso novo prazo, o novo prazo da dívida. Porque eu tinha um marco zero, esse marco zero é 9 de abril. Marco zero com 45.700, tudo bem? Esquece o passado que era isso aqui, né? Esquece tudo isso e agora eu tenho um novo. Venceu a dívida, venceu, eu esqueço tudo. Porque aquilo que está combinado aqui no passado já está combinado e sacramentado. Era 2,7% ao mês, teve juros, teve isso, teve aquilo. Ah, professor, mas tem uma diferencinha lá de 2.715 que a gente achou. Tudo bem, isso aí depois a gente vai ver. Por enquanto não está no questionamento aqui do juiz, tá certo? Então, o seu partido momento aqui, ó, 45.700 para chegar no futuro, a empresa está dizendo que a JB deve 74.235. Aí vem a questão aqui, ó. Mas para chegar nessa dívida aí, qual a taxa nominal? Qual a taxa nominal que esta empresa de factoring aplicou sobre essa dívida ajuizada? Olha,
qual a taxa nominal que foi aplicado sobre a taxa, a nova dívida, a dívida ajuizada. O juiz está perguntando qual a taxa nominal. Portanto, pessoal, a taxa nominal é aquela que incide sobre o valor futuro da operação. Se a operação venceu em 9 de abril e era 45.700, vai ser cobrado em 13 de agosto de 2017. Qual é o valor futuro? 45.700 ou 74.235? Você já manjou, né? Aqui agora, ó, 45.700, 9 de abril passou a ser presente, porque venceu a dívida. Quando vence é uma condição nova. E vencendo a dívida, eu agora tenho que pensar que esse valor é presente. E aí eu vou trabalhar com o valor futuro, sendo outro. Mas olha, eu preciso saber como é que eu aplico a taxa sobre o valor futuro da operação e não sobre o valor presente. Eu tenho que saber, ó, qual é a diferença entre um e outro, aplicar essa diferença sobre os 74 mil para poder então achar a taxa. Então tem duas maneiras de nós fazermos isso. A primeira maneira seria a gente pensar o seguinte, olha, se há uma tendência do aluno, do iniciante, né? Há uma tendência de fazer logo uma referência assim, ó, eu tenho o 1 aqui, né? Eu vou jogar o valor futuro aqui, ó, 74.235, e eu tenho um X aqui, que é a taxa que eu não sei qual que é, né? Perdão, e que quando eu fizer isso aqui, eu tinha o valor de 45.700. Quando eu parto desse pressuposto aqui, pessoal, eu posso correr um risco muito grande, que é dividir, vou tomar uma aguinha aqui, que é dividir os 74.235 por 45.700. Se eu fizer isso, ó, 74.235 dividido por 45.700, olha o que eu vou obter, 1,55613. Então você poderia pensar, ó, isso aqui é um fator. Eu tiro 1, que é o capital, sobra os juros, divido pelo período de 126 e achei a taxa, né? Não vai funcionar assim, sabe por quê? Porque desse jeito aqui, ó, nós estamos trabalhando com a taxa efetiva e não com a taxa nominal. A taxa nominal é aquela que é calculada sobre o valor futuro da operação e não sobre o valor presente. Ora, se eu fizer o cálculo desse jeito que eu falei aqui, que eu fiz agora, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho aqui, ó, dentro desses 74.235 estão incluídos os 45.700. Portanto, esses 45.700 aqui, eles representam o valor do capital, esse 1. Ora, a diferença de 61,513 é calculada sobre esse 1. Então, isso é valor presente, isso é cálculo de valor presente, não pode ser assim. Ô, professor, então dificultou, o que eu tenho que fazer? É assim, ó, você pode fazer assim, 74.235 dividido, ou melhor dizendo, menos 45.700. Quando você faz esse cálculo aí, você encontrou uma diferença, eu vou ter que calcular aqui, que eu não calculei aquela hora. Então, ó, 74.235, você pode calcular junto comigo aí, ó, 45.700, o que eu encontrei? Menos. Eu encontrei 28.535, ó, aula, a gente fazendo ao vivo também, né, nós dois aqui juntos, 28, esse daí é o valor dos juros. Agora, se eu aplicar esses juros sobre o valor futuro, ó, 74.235, deixa eu botar um ponto aqui, 74.235, se eu fizer isso, eu vou achar a taxa do período calculada sobre o valor futuro, 74.235. Então, 74.235 divide, eu achei, ó, 0,384387. Isto aí é a taxa de juros do período. Agora eu estou com a taxa de juros do período e não a taxa de juros em cima, ou calculado sobre o valor
inicial, né? Um valor presente. Eu estou com a taxa calculada sobre o valor futuro, que está aqui, ó, 74. Os 28, que é a diferença, calculado sobre 74. Então deu 0,38. Ora, 0,38, 43, 87, dividido por 126, se eu dividir por 126, vou achar a taxa de quantos dias? Um dia, não é? 0,003051. Ó, 3051. Então, quando eu fizer isso, vou achar a taxa por dia aqui, ó. Por dia. Agora, o que eu faço? Multiplico essa taxa aí por dia, né? 0,00351. Por quanto? Eu multiplico por 30. Por que eu multiplico por 30? Porque se eu multiplicar por 30, eu vou ter a taxa do mês. Aqui não é por um dia, é por dia, que é um dia. Multiplicado por 30, eu vou ter a taxa de um mês. 30 vezes, então eu vou achar aqui, ó, 0,091521. Olha aí, essa daqui é ao mês, por mês. Só que é o seguinte, essa taxa aqui está em percentual? Não, ela está no valor unitário, na forma unitária. Então eu preciso multiplicar por 100. Quando eu multiplicar por 100, aí eu vou dizer assim, é igual a 9,15% ao mês. Ao mês nominal. Ao mês, essa taxa é nominal. Por que eu sei que ela é nominal? Porque foi calculada a diferença aqui, ó, 28.235, calculada sobre o valor do futuro, o valor cobrado. Foi o valor que ele cobrou aqui. Se está certo ou se não está certo, a gente não sabe. Isso é outra história mais tarde. Tudo bem? Muito bom aqui? Essa é uma forma. Mas tem uma outra forma para a gente fazer isso. Como é que seria? Seria o seguinte, ó. Seria eu dizer assim, eu vou transformar o valor futuro em 1, ok? E o valor presente, eu não sei qual que é o percentual dele, eu vou ver depois. Ó, então eu faço assim, ó. Vou transformar o valor futuro em 1, eu digo que é 1, e 1 está para 74.235, ó. 235. E aí, eu vou dizer que o valor presente está para X, eu não sei qual que é o X. Ou I, vamos colocar aqui I, que é a taxa, né? É melhor. I está para 45.700. Você vai gostar com certeza desse aqui, ó. Eu tenho certeza que esse aqui você vai dizer, ah, professor, esse aqui é mais fácil. Mas esse aqui a gente vai trabalhar na forma unitária, você vai perceber. Então, olha só, eu não estou multiplicando aqui cruzada, não é uma regra de 3 aqui, ó. Sempre regra de 3, gente. Então, ó, 1 vezes 45.700 é a mesma coisa que o I, esse aqui tem que ser um I minúsculo, né? Deixa eu colocar ela minúsculo aqui. Opa, I minúsculo. Esse I, vou botar um itálico aqui, para a gente deixar ele bonitinho e negrito. Ó, esse I é a taxa do período, obviamente, tá? Desculpa, é a taxa não. É o valor, o percentual que representa o valor presente. O valor futuro é 1 e o valor presente representa um percentual. Então, quando eu fizer essa regra de 3 aqui, ó, olha que coisa interessante que vai acontecer aqui. Eu pego essa formuleta aqui, ó, e digo assim, olha, se eu fizer 74, né, e 235 multiplicado pelo I, é a mesma coisa que 1 multiplicado por 45.700. Então, o inverso é verdadeiro. Eu pego o I minúsculo, é igual a 45.700 dividido por 74.235. Então, quando eu fizer essa conta, o que eu vou achar? 0,61561. Então, quando eu achar isso, ó, agora ficou certinho aqui, ó. 1 está para 74.235, assim como 0,615.613 está para 45.700. Ô, professor, mas agora você complicou. Por quê? Não.
Depois que você faz esse cálculo, você faz o seguinte, ó, 1 é o inteiro, menos 0,615,613, um menos o outro vai dar a diferença. Qual que é a diferença? 0,384387. Então, esse valor aqui é os juros, ou equivale aos juros. Só que ele está em unitário e no período. Então a gente precisaria o quê? Dividir por 126, aqui, ó, que é o prazo, né? Divide por 126 e depois multiplica por 30 vezes 30, ou um x aqui, 30. Quando a gente fizer isso, você vai achar a taxa de 9,15% ao mês. Eu já estou, inclusive, pessoal, multiplicando por 100 ali, porque você já sabe como você fez aqui. Então, ó, essa é uma fórmula, uma maneira de fazer, tá certo? E essa é outra. Qual que é a melhor? Essa daqui é mais fácil, né? Porque você já viu o valor dos juros, tira um do outro, já viu o valor do juro. Aplicado sobre o valor futuro é taxa nominal. Aplicado sobre o valor presente é taxa efetiva, tá certo? Tudo bem aí? Então, ó, vamos supor que a gente quisesse... Agora você vai ver aí na sua tarefa, né? Você vai ver na sua tarefa como fazer alguns cálculos, e responder esse quesito, tá certo? Essa será a sua tarefa. Mas antes da gente fazer, vamos fazer mais uma aqui, ó. Eu perguntaria assim, ó, qual a taxa nominal de uma operação cujo valor presente é igual a 2.315.417, não é? E o valor futuro é igual a 2.718.915. Qual a taxa nominal dessa operação? Qual a taxa nominal? Certo? Então vamos ver como é que fica isso daqui, em termos de cálculo. Como é que a gente pode calcular isso? Dentro desse critério, o que eu vou fazer? Vou diminuir um do outro, tá certo? Vou diminuir um do outro e vou multiplicar, ou dividir pelo valor futuro da operação. Então, 2.718.915, enter, menos 2.315.417. Deu o valor de juros aqui, ó. 400 juros. Juros da operação igual a 403.498 reais, certo? Ora, isso daí dividido pelo valor futuro, 2.718.915, vai dar um percentual aqui geral, ó, 2.718.915 divide, vai dar um percentual geral de 0,148404, ó. Você fez aí na sua calculadora? 1404, né? Então, isso aqui é a taxa do período todo. Ela está na forma unitária, não está na forma percentual. Mas é do período, professor. E agora? Como é que ficou? Ficou complicado. Não, ó, 0,148404 dividido por quanto? Pelo período. Olha o nosso período aqui. Nosso período de juros. Não coloquei aqui 215 dias. Desculpa que eu não coloquei aqui, né? Pelo prazo de 215 dias. 215 dias. Então, se eu fizer cálculo agora, esse valor dividido por 215 dias. Então, eu vou encontrar 215 divide 0,000690. Final aqui 0,000690. Isso daqui seria então a taxa ao dia, Eu agora multiplico por 30 vezes 30 dá 0,020708. Portanto, eu agora posso concluir que essa operação aí me dá uma taxa
nominal de 2,07% ao mês, taxa nominal. Não precisei fazer nenhum cálculo exagerado, porque nós trabalhamos com juros simples. A gente já sabe aí, né, pela nossa orientação de aula e tudo, que quando eu estiver trabalhando com taxa nominal, os juros são sempre no sistema de juros simples, certo? Taxa nominal se trabalha com juros simples sempre, não existe juros compostos, né? Não existe metodologia de juros compostos em taxa nominal, somente em taxa efetiva é que se trabalha com juros compostos, certo? Então, agora, amanhã você recebe a correção dos exercícios que eu estou propondo, né? E também da correção desses dois quesitos. Você vai responder como tarefa agora, você vai fazer 2 exercícios que eu estou mandando e mais a resposta desses 2 quesitos aqui, tá certo? Você tem que responder isso na sua tarefa. Quando você responder isso, está presente na aula. E em seguida, eu vou postar amanhã a correção para você comparar com o que você fez. E semana que vem a gente vai estar de volta aqui. Semana que vem, na próxima aula, né, nós vamos trabalhar somente o quesito 7. Por quê? Porque ele é meio complicado aqui, né? E aí a gente vai trabalhar várias situações para a gente ter interpretação de exercício, interpretações diversas de algumas situações, tá certo? Muito bem, nem vou falar de calculadora hoje, porque a gente não trabalhou quase nada aqui, só lá no início que eu já também aproveitei e mostrei a calculadora para vocês, tá certo? Bom trabalho, bom descanso, não vamos nos descuidarmos, continuamos nessa nossa parada aí geral, né? Nesse nosso confinamento para que tudo dê certo e a gente volte o mais rápido possível. As informações são muito boas, estamos chegando num pico que já está descendo aí, de contaminação, então acredito que logo vai ser liberado para a gente voltar a trabalhar, tá certo, gente? Até lá, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nós, tá certo? Bom trabalho. Beijo no coração, até a próxima.